E a última aula foi tirada, a antepenúltima aula, tirada de Mateus 28, que é a grande comissão que Jesus dá aos discípulos, mandando eles fazerem discípulos. Então nós estudamos sobre discipulado, o discipulado prático de Jesus. E agora nós vamos estudar sobre evangelismo. Você pergunta, pastor, mas por que nós estudamos primeiro o discipulado para depois estudar o evangelismo? Se nós não aprendemos ganhá-las nem tê-las, para que aprender discipulá-las? Nós estudamos o discipulado primeiro para que você aprenda como cuidar delas antes de ganhá-las. E quando você evangelizar e ganhá-las, você já saberá discipulá-las. Por isso, o estudo do discipulado veio antes. Está em Marcos 16, no versículo 14, dizendo assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu quero me ater no versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é sobre esse versículo que nós vamos abordar, que vai consistir a aula, sobre o ide, sobre pregar o evangelho, sobre a evangelização, sobre o anúncio das boas novas, a proclamação do evangelho. É impressionante como nos estabilizamos e nos tornamos passivos, e não simplesmente somos omissos quanto a esse mandamento. Não pregamos o evangelho. Há quanto tempo você não discorre com alguém acerca do evangelho? Há quanto tempo você não está disputando com alguém como Paulo nas sinagogas a respeito da crucificação, ressurreição, o juízo eterno e salvação em Cristo? Há quanto tempo você não tem alvos de oração e nestes alvos estão ímpios, perdidos, que você quer que chegue a luz da salvação a eles? Quantos de vocês, estão envolvidos em obras evangelísticas, sejam individuais, sejam coletivas? Quantos de vocês têm 1, 2, 3 famílias, ou 1, 2, 3 ímpios, amigos ou pessoas que semanalmente você está investindo na sua conversão? Quantas pessoas no seu trabalho, debaixo do seu nariz, que trabalha há meses, anos, que convivem com você numa rotina diária e não ouvem dos seus lábios o evangelho? Quantos anos? Você que faz faculdade, ou que cursa as 3 classes de ensino do Estado, e você vai ficar um período de 3 a 5 anos convivendo com as mesmas pessoas. Quanto tempo convivendo com essas mesmas pessoas e não trouxe uma sequer delas a Cristo? Você já imaginou você fazer um curso de 3, 4, 5 anos e conviver com a média de 30, 40 ou 50 alunos, pessoas? Há um rodízio sim, mas convivendo com elas todo esse tempo. E não estou dizendo nem de ganhá-las ou salvá-las, mas nem sequer ter exposto, pronunciado o evangelho a elas. Pregar o evangelho não é uma opção, pregar o evangelho é uma ordem, é um mandamento. E esse mandamento, assim como todas as ordens, está sobre a igreja, sobre você. Então, quantas pessoas convivemos dia após dia, clientes, funcionários, patrões, serviços terceirizados, a nossa rotina com essas pessoas completamente perdidas, e nós não anunciamos. É um dever nosso anunciá-las. Porque em Romanos diz, todo que invocar será salvo, mas como invocarão em quem não creram? E como crerão, se não ouvirem? E como ouvirão, se não há quem pregue?
Então elas serão condenadas porque não ouviram da nossa boca. E obviamente nós pagaremos pela nossa omissão. Será cobrado e requerido de nós. Então você está debaixo. A igreja não pode ser passiva. A igreja não pode ser omissa, negligente quanto à tarefa da grande comissão. Essa tarefa é portas afora. Essa tarefa não foi dada só aos 12, foi a toda a igreja e todo cristão. Essa tarefa não está limitada só aos ministérios evangelísticos e missionários. Todo cristão converso deve pregar o evangelho. E essa tarefa da grande comissão é portas afora. Temos o trabalho, o dever e o serviço eclesiástico dentro da igreja, a edificação dos santos, a pregação de um sermão, o apacentamento, a formação de um membro, uma ovelha à estatura de Cristo. Mas a tarefa da grande comissão consiste em portas afora. Ide, Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins, interno, regional, nacional e mundial. É nisso que consiste a exposição do evangelho por nossa parte. E ele está dizendo em todo o mundo, a toda a criatura. Em todo o mundo, a toda a criatura. Então é uma ordem. Então quando você não faz, você não está optando não fazer. Eu sou tímido, eu não tenho chamado, eu não sou desprendido, enfim, eu não sou missionário, um evangelista. Não! Um mandamento não se escolhe obedecer, o mandamento se submete e se obedece. Veja na sua memória, no seu coração, quantos anos letivos estudados? Quantas turmas você já participou e já era portador do evangelho e você omitiu o evangelho, não pregou a professores, não pregou a colegas de classe, não pregou a amigos seus, você ainda mantém relacionamento com eles e sabe que eles estão perdidos e não os influencia, e não prega a eles, e não os convence, e não os leva a Cristo, não os leva à salvação. Eles estão sob trevas e você, a luz que está debaixo do alqueire, omitindo a eles a salvação. Você não pode fazer isso. Quantos anos de primário a curso médio, superior e acadêmico? Quanto no trabalho, aqueles que já têm anos de trabalho, que já viram passar N funcionários, até cargos de liderança, e ainda não se manifestou ser um cristão, e ainda não expôs o evangelho, e por causa disso foi perseguido, teve o emprego correndo risco, teve a cabeça em jogo, porque estava expondo as escrituras e o evangelho numa geração corrupta e perversa. Quantos nós já deixamos passar? Quantos que estudaram, trabalharam, foram nossos vizinhos, amigos cotidianos, e no decorrer da caminhada já se foram, já morreram, e nós omitimos a eles, nós não pregamos a eles, e eles possivelmente estão no inferno uma hora dessa. E a fonte, o elo, a ponte, o fluxo de salvação a eles mais perto, aliás, mais perto deles, seria nós. Foi muitas vezes nós. Então, Marcos 16:15 está incluído na tarefa da grande comissão e é uma ordem dada à igreja, não é uma opção, é um dever. Portanto, antes de Jesus subir aos céus, antes de se ascender, a igreja prontinha, o Espírito Santo prestes a ser derramado, a igreja prestes a ser inaugurada, ele deixa essa grande tarefa, esse grande desígnio, essa ordem. Portanto, ide, todos os cristãos, toda a igreja, ide e pregai o evangelho, as boas novas da salvação a toda criatura perdida da terra. Esse é o nosso dever, essa é a grande obrigação da igreja, e todo ministério individual, coletivo, eclesiástico ou pessoal que não ganha almas é infrutífero e é desobediente. Nisso deve consistir uma igreja plantada, um ministério reconhecido, um ministério plantado em ganhar almas, produzir salvos. Esse é o seu grande dever. Então você que está aqui, você que vai me ver, você está debaixo dessa responsabilidade e foi colocada, se você não sabia, hoje e agora sobre os seus ombros, pregar o evangelho. Para quem?
Todos os seres humanos que você tem contato, quaisquer classes que sejam, idade, sexos que sejam, você deve pregar o evangelho a eles. Bom, e essa aula vai tratar disso, do evangelismo, evangelizar, expor o evangelho, pregar o evangelho aos perdidos. Mas antes de cumprir o ID, antes de irmos e pregarmos o evangelho, devemos agora ver algumas considerações, considerar alguma coisa. Precisamos aprender algo importantíssimo antes de irmos, para que o nosso ID, para que o nosso evangelismo tenha eficácia, produza frutos. Sabemos agora que é uma ordem pregar o evangelho, portanto ide e pregai. Sim, é uma ordem, é um dever, é um mandamento, é a tarefa da grande comissão. Mas antes de ir, quero considerar algumas coisas importantíssimas para que o nosso ministério de evangelismo, para que o seu evangelismo pessoal ou coletivo tenha eficácia. Então você vai colocar aqui: para ter êxito no evangelismo, eu preciso saber. Coloca 2 pontos. Para ter êxito, para ter sucesso, para ter eficácia no evangelismo, eu preciso saber. 2 pontos. Antes de pregarmos o evangelho, de obedecermos o ID, temos que, para ter efeito, para ter êxito, nós não podemos ir sem primeiro saber o valor de uma alma. Mateus capítulo 18, você pode anotar que eu vou ler. Mateus capítulo 18. Está escrito assim no versículo 12. Jesus dizendo: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é a vontade do vosso Pai celeste que pereça um só desses pequeninos. Primeiro princípio que precisamos aprender antes de ir, para que quando formos, tenhamos êxito no evangelismo, tenhamos eficácia, para que de fato venhamos pregar a verdade, pregar com eficácia, e para que não preguemos por pregar. Ninguém evangeliza por evangelizar. Quando você evangeliza, qual que é o seu propósito? A conversão de almas. Você espera que ela se converta. Hoje o negócio está tão banalizado que as pessoas pregam e não ganham ninguém. Fazem evangelismo com adolescentes, nenhuma alma é convertida. Fazem missões, ninguém se converte. Fazem evangelismo casa em casa, ninguém se converte. Por quê? Porque não fazem com eficácia, não fazem bem feito, não se atentam para as escrituras, ou não pregam o evangelho, pregam qualquer outra coisa, menos o evangelho. Então todo mundo que prega, todo mundo que evangeliza, todo mundo que obedece o ID e obedece a tarefa da grande comissão, espera que elas se convertam. Então nós não pregamos por pregar, pregamos esperando que elas se convertam. E para isso ocorrer, o que precisamos atentar? Primeiro, nosso evangelismo não terá sucesso se não sabermos o valor que tem uma alma. E Jesus explica isso, ensina isso em Mateus 18, quando ele vai dizer a parábola da ovelha perdida. E ele está dizendo: qual pastor, tendo 100 ovelhas, e uma delas se dispersar, se perder, não vai atrás, não deixa as 99 e vai atrás dessa 100ª que está perdida?
Aí ele vai dizer assim: tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, pelos 99 que não precisa de arrependimento. Veja só, sabe por que não pregamos? E sabe por que pregamos com desdém? Sabe por que não evangelizamos? Sabe por que ignoramos o vizinho? Ignoramos os colegas de trabalho? Deixamos passar N situações? E quando o fazemos, fazemos de qualquer jeito? Porque nós não sabemos o valor que tem uma alma. Se nós soubéssemos o quanto vale uma alma, não deixaríamos uma só sem ouvir o evangelho. Se soubéssemos o quanto vale uma alma, não deixaríamos ou não pregaríamos de qualquer jeito, como nós fazemos, nenhuma só vez sequer. Por que então, pastor, deixamos a nossa professora, os nossos amigos, os vizinhos, e nós ignoramos essa tarefa, essa ordem? Ou porque quando a fazemos, não aplicamos nosso coração e fazemos de todo o coração? Porque não sabemos o valor que elas possuem. E Jesus traz aqui o valor de uma só. Ele diz assim: qual pastor tendo 99 num aprisco, guardadas e perdidas, e uma só, umazinha que não fará diferença financeira para ele, não fará diferença numérica praticamente, não mexerá em quase nada a estrutura daquele pastor. Mas se ele, que tem zelo pelo aquele rebanho, até carinho, afinidade, um pastor comum, se perde uma só, ele deixa ali 99 e vai atrás de uma. E maior alegria tem naquela quando encontra, coloca no ombro, e sai os seus vizinhos e comemorando e festejando porque encontrou ela. Ele fala assim: assim, pois não é a vontade do vosso Pai Celeste, que nenhum só pecador, nenhuma só prostituta, nenhum só mendigo, nenhum só hindu, ateu, assassino, louco, presidiário, enfermo, se perca. Aí ele diz assim, olha a comparação que ele está tendo: pastor, homem, ovelha, animal. Se um homem tem a capacidade de ter tanto amor por uma ovelha que é um animal, quanto mais nós não teremos que ter zelo por uma alma. Se um pastor está descendo 99 animais irracionais, sem alma, sem qualquer expectativa eterna, e ele consegue deixá-las para ir atrás de uma, quanto mais nós não vamos atrás de uma alma, que não é um animal, que não é uma ovelha. Então ele está dizendo que ele dá esse valor, que para ele tanto as 99 quanto uma são importantes. Daqui se tira aquela frase: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu pergunto para você: quanto vale uma alma? Quanto vale as almas que você está negligenciando? Quanto vale aqueles vizinhos que você sequer prega? Quanto vale aquele mendigo que você o critica, o esnoba ou ignora? Quanto vale aquela professora chata que você a ignora? Quanto vale aqueles alunos da classe que você os despreza? Quanto vale aquele picolezeiro? Quanto vale aquele aposentado bêbado? Quanto vale essa alma desprezível? Aquele porteiro de prédio abandonado pela família? Aquele velho deixado no asilo? Quanto vale aquele mendigo cultural da sua cidade, que você o conhece, sabe onde ele vai estar todos os dias da vida? Quanto vale essas pobres, miseráveis almas? Quanto vale? Mateus 25 diz o valor delas, olha aqui, versículo 46: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ele está falando das únicas duas classes de pessoas: os justos e ímpios. Os únicos seres que existem, justos e ímpios. Justos irão para o descanso, para o céu, para o paraíso eterno. Os ímpios irão para o castigo e a condenação eterna. O que significa? Significa que se você não pregar, significa que se eles não ouvirem o evangelho da sua boca, eles serão condenados para o resto da vida, e eles passarão a eternidade no inferno.
E Jesus diz assim: tem 99 salvas, 99 que não irão para o inferno. Eu não me preocupo com elas tanto. Eu preciso ir atrás de uma que está no inferno, uma que está condenada. Por quê? Passarão toda a eternidade lá. Você imaginou? Aquele porteiro, aquele senhorzinho, aquele funcionário, aquele inspetor, aquela tia que faz a sopa, aquele indigente, aquele Zé Ninguém, aquele senhorzinho. E se você não pregar a ele poderá ir para o inferno pelos séculos dos séculos dos séculos, 1 milhão, 10 bilhões, 100 milhões de anos. Então eu não posso cumprir o ID com eficácia se eu não souber o valor de uma alma. E Jesus sabia o valor ao ponto: deixa as 99 e vou atrás do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida, do indigente, do náufrago, do esquecido, do andarilho, do bêbado, do drogado, favelado, presidiário, do que está no corredor da morte, do que está na cadeira elétrica, daquele que ninguém conhece, ninguém sabe. Por esse eu morri. São eternos. Então o que ele está ensinando, Jesus? Se você falhar na tarefa da grande comissão, se você negligenciar e omitir, se você não pregar e deixar passar essas oportunidades, estas almas serão condenadas para toda a eternidade. Toda a eternidade. Por que não pregamos? Não temos esse princípio. Por que você há tempos não a prega para tua mãe, para o teu avô, para a tua tia, para os teus primos, para os teus parentes? Você gosta deles, você os ama, quer vê-los bem, já tentou, já esboçou uma reação tentando pregar, mas tem deixado passar. Quantas noites em claro por eles, quantas campanhas de oração e jejum mensais por eles, quantas exposições do evangelho, dia após dia, mês após mês a eles. Você não fez. Por que não fez? Não sabe que elas podem perecer uma eternidade no inferno. Não sabe que quando você deixar de ver sua mãe, deixar de ver teu pai, tua tia, teu vizinho, teu primo, eles nunca mais sairão do inferno. E eu não quero dizer que o seu pai, que você tanto ama, aquela mãe ou avó, tem mais valor que aquele porteiro, que aquele bêbado, que aquele indigente, que aquele professor, que aquele amigo de escola. Tem personalidade, razão, vontade, sentimentos, sensibilidade, sonhos, intentos, individualidade, peculiaridade. E eles precisam ouvir o evangelho. E toda vez que você passa, talvez você não vai chorar por ele, vai chorar pela tua mãe que se perdeu, mas eu te garanto que Deus, que Cristo chorará tanto por ele, quanto para sua mãe, e os ama de maneira igual. Veja com quem você está morando, a república que você está, a família que você está, a repartição que você trabalha, a escola que você estuda. Enquanto você omitir o evangelho, meu irmão, eles estarão caminhando a passos largos para a condenação eterna. E não será um descuido temporário, não será uma opção terrena, será um descuido eterno. Elas nunca mais sairão do inferno. Nunca. E tudo que você poderia ter feito, tudo que você precisaria ter feito é apenas pregar o evangelho, anunciá-las a salvação, o juízo, o pecado do homem e a graça redentora naquela cruz. E quanto vale? Quanto vale uma alma? Você já parou para pensar quanto vale? Eu não estou dizendo você, não, o apóstolo Paulo, o David Wilkerson, a tua avó. Eu estou dizendo quanto vale o bêbado analfabeto, a velha analfabeta da favela. Quanto vale o aleijado, o cego, o coxo. Quanto vale o que está sofrendo de atrofia muscular, aleijado.
quanto vale o ignorante, o estúpido, aquele que está condenado à prisão perpétua, que está no corredor da morte, o insignificante, o atroz, o assassino, o depravado, o verme, a escória, essa escória, o pior ser dessa terra, quanto ele vale? Você sabia que para salvar esse pior ser, esse ser mais desprezível, não tinha moeda no mundo que pagasse só essa alma? Eu não estou dizendo as quase 7 bilhões, só essa moribunda, só essa desprezível, essa, todo o ouro da terra não a compraria, não a salvaria. Só essa, todos os seres humanos oferecidos por ela, não a salvaria. Todo o poder econômico, todas as fortunas, não salvaria esse micróbio. Todas as crianças sendo degoladas e oferecidas como sacrifício, todas as crianças, milhões, não salvaria. Ou seja, não tinha moeda, não tinha qualquer coisa na terra junta que pagasse só aquele ser. Não existia. Sabe de onde teve que tirar o pagamento dela? No céu. Não existia na terra e só existia no céu. Qualquer coisa do céu, o ouro do céu não pagaria esse ser desprezível. Os anjos não pagariam esse ser. Os arcanjos não pagariam só esse ser. Os querubins, os serafins, a glória do céu não pagaria um moribundo. Olha o valor. Na terra não tinha nada, nada que pudesse comprar o valor, pagar o valor, ou comprar uma alma. Teve que ser no céu, e nem no céu foi qualquer coisa, nem de um lugar perfeito, criado por Deus, onde os querubins assistem a sua glória, os tijolos de ouro, a riqueza, os querubins, nem do céu foi qualquer coisa. O que foi? A melhor coisa que tinha no céu, a espinha dorsal do céu, a vida do céu, por um só pecador, Cristo teve que morrer. Então o valor de uma alma, sabe quanto é? Cristo é o que vale uma alma. É o que vale esse que você está ignorando, desprezando, omitindo. Um só. Você viu quanto que vale? Nada na terra seria capaz de pagar pela vida e pela alma de um moribundo, desprezível, que você nunca viu, nunca vai ver. Foram buscar no céu, nem no céu encontraram qualquer coisa. Foi o melhor que tinha no céu, o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz com toda clareza: eu deixo as 99, eu deixo as bilhões, milhões, para ir atrás de uma, porque uma vale mais que o mundo inteiro. Se você souber disso, seu evangelismo vai ser diferente daqui para frente. Suas missões serão diferentes. Você pregará de maneira diferente. Você terá êxito no seu evangelismo. Segundo princípio para se ter êxito no evangelismo, nós precisamos saber que o evangelismo compreende uma luta espiritual. Pode colocar aí. A salvação de almas compreende uma luta espiritual. O evangelismo compreende uma luta espiritual. E você pode anotar aí, dentro do 2, Colossenses 1,13. Não precisa de você abrir para você ter mais tempo de anotar. Você pode deixar que eu abro e leio para você. Então você vai colocar aí parênteses, Colossenses 1,13. Presta atenção, para você ter um evangelismo eficaz, é importante você aprender esses princípios. O primeiro tópico, se você for agora no orfanato, no vizinho, na favela, na casa de recuperação, você não vai olhar mais aquelas pessoas com os mesmos olhos. Você vai ver que elas são eternas. E que Jesus morreu pelas pobres almas. E deu a sua própria vida
como o maior valor pago por algo que já existiu. E se você souber disso, com certeza o seu coração estará no evangelismo. E a sua aplicação e motivação será maior. Segundo, para se ter eficácia, o evangelismo compreende uma luta espiritual. Colossenses 1,3 diz o que eu vou ler. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Perfeito. O que esse texto está dizendo? Ele nos libertou. Quem? Os crentes colossenses, os cristãos. Agora eles são libertos. Mas antes eles eram ímpios. E ele tirou eles daquele império, daquela impiedade, trouxe para a luz. Então está dizendo, ele nos libertou do império das trevas. Então nós estávamos sob o império das trevas, antes de sermos libertos. Agora libertos, convertidos, salvos, estamos debaixo da autoridade do reino de Deus. Mas quando não estávamos sob o império das trevas. Isso entende que todos os ímpios estão sobre o império das trevas, estão debaixo da tutela de Satanás, estão submetidos, influenciados, seduzidos pelo seu reino, são cativos do diabo. Todo ímpio serve. No original, o que quer dizer? Exousia. Nos libertou da autoridade, do domínio, do reino. Estávamos sobre a autoridade de Satanás. Agora somos salvos. Isso compreende, isso entende que todos os ímpios ainda estão sob a autoridade de Satanás. São sob o seu domínio. O que eu aprendo então? Que o evangelismo compreende guerra espiritual. Toda alma que eu for ganhar, eu estarei travando uma luta contra Satanás e o seu reino, aos quais as almas perdidas estão submetidas. Toda alma perdida, todo ímpio está sob o domínio de Satanás. O império, o reino, o governo, a autoridade de Satanás está sobre eles. E toda alma que for dali tirada, vai ter que ser travada uma batalha contra o reino que as domina. A mesma coisa nós vamos ver agora B, Efésios capítulo 2. Escreve aí B, Efésios 2. Outro ensinamento muito claro. B, Efésios 2, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que ele está ensinando aqui? Paulo está fazendo a mesma coisa que fez com os colossenses. Agora vocês estão convertidos, salvos, vocês estão libertos, vocês foi dada a carta de alforria, vocês estão livres, vocês servem agora a Deus. Mas antes, nos quais andaste outrora, em outro tempo, segundo o curso desse mundo. Então, sistema caído. Segundo o príncipe das potestades do ar, Satanás. Ou seja, todos nós antes de nos convertermos andávamos segundo o curso desse mundo, praticávamos a iniquidade, éramos mundanos, carnais, e andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. Éramos dominados por eles, mas nós nos convertemos, ok? Somos livres. Então, só que ele diz uma coisa aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora não atua mais sobre nós, mas atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os ímpios.
Sobre nós ele deixou de atuar, fomos salvos, somos salvos. Mas sobre os filhos da desobediência, sobre os ímpios, olha o que a Bíblia diz: no qual agora opera, atua, trabalha, influencia, domina, escraviza, cega os filhos da desobediência, os ímpios. Então cada ímpio está sobre uma maldição, está sobre uma escravidão espiritual do reino das trevas. Então toda alma que formos ganhar, todo evangelismo compreende batalha espiritual. Satanás não deixará uma alma só sequer vir sem que guerreemos contra ele. Ele as domina, ele tem a sentença de dívida com ele, ele tem a tutela, ele tem aquelas vidas, ele as domina. Então eu não posso pregar o evangelho sem conhecer esse princípio e saber que por causa de uma só alma eu estarei travando uma luta espiritual. Agora você está vendo porque você encontra tanta dificuldade de trazer uma mãe para Cristo, um pai, um vizinho ou qualquer adolescente, mendigo, bêbado que seja, porque Satanás não abre mão de um sequer. Ele opera nessas pessoas, ele opera, ele tem ele sobre o seu reino. E quando eu sei disso, eu entendo. A Bíblia diz que Paulo, quando chegou em Éfeso, seu espírito se agitou. Em Atenas, por causa da idolatria, movimentação no mundo espiritual. Paulo sabia a batalha. Paulo diz que enfrentou bestas em Éfeso. Paulo enfrentava espíritos territoriais. Paulo enfrentava a deusa dos Efésios, Diana, ou Artemis. São batalhas espirituais para tirar aquele povo da incredulidade, cegueira, idolatria, paganismo. Então uma só alma é uma batalha espiritual. Agora você está vendo por que não resolve? Por que a grande dificuldade daquele cara, aquele adolescente? Você olha aparentemente, essa alma aqui é fácil, ela virar para Cristo, ela parece boa, sincera, e de repente fecha o coração, endurece, não vem, resiste, luta todo o tempo, porque tem uma força maligna atuando sobre ela. Porque o príncipe das potestades do ar, Satanás, atua, opera na sua vida, domina, escraviza, influencia, seduz, dirige a sua vida. Então eu não posso pregar o evangelho achando que é uma obra natural, achando que é uma mecânica robótica. E Jesus te ama, aceita Jesus, vamos no culto e ela se converterá. Não, eu terei que travar uma luta espiritual em favor de uma só alma. Uma só alma. Uma só alma. Agora, quanto mais um evangelismo, quanto mais missões, quanto mais entrar na janela 1040, quanto mais frequentar um presídio, uma casa de recuperação, um hospital, um orfanato, uma escola, uma vizinhança, uma favela, teremos que ter em mente que travaremos batalhas contra as hostes do inferno que estão sobre aquela escola, estão sobre aquele presídio, estão sobre aquele campo missionário, estão sobre aquela alma individual, pequenina, desprezível. Há um domínio diabólico espiritual sobre ela. Eu tenho que estar consciente que por uma só, ou por uma nação, eu travarei uma batalha árdua contra o inferno a favor dessa alma. Por isso são fracassos o evangelismo, as missões são fracassos, que as pessoas não levem em conta. Primeiro, não sabem o valor que tem uma alma e não aplicam o seu coração nisso. Segundo, não sabem que a luta para o ganho de almas é em campo espiritual e não é só em campo terreno. Então se investe em material, em papéis, em folheto, em louvores, em viagens, em excursões para nações, mas não se tem em mente que travarão batalhas contra espíritos territoriais e hostes que dominam o homem desde a queda de Adão. Temos que ter isso. Por isso eu vejo o rosto de vocês e vejo o fracasso estampado. E está cumprindo meros ritos, meros clichês para ganhar almas.
Jesus te ama, toma um folheto, vai para o meu culto. Senhor, orei uma semana para a pessoa, não se converteu, e desistem, e são frustrados, e almas não se convertem, porque não entende. É uma batalha épica travada no mundo espiritual. Daniel, quando orou, você viu? 21 dias orando, o anjo Gabriel vem a ele e diz: Daniel, eu estava lá, mas o príncipe da Pérsia me resistiu, então clamei Miguel. Houve uma batalha cósmica, numa esfera mística, espiritual, porque um homem estava orando por uma determinada situação. É assim quando oramos por uma alma, evangelizamos alguém. Satanás é como um cabo de guerra, ele fica puxando de um lado, o Espírito Santo do outro, tentando convencer, tentando as nossas orações, nosso evangelismo, enfim, para ver qual parte leva aquela alma, porque aquela alma para o inferno é um troféu. É um troféu, e ele não vai abrir mão. Agora, 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Olha o que está dizendo: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só que tremendo. Primeiro, no qual o Deus desse século. Você viu o termo que o apóstolo Paulo usa? Chamando Satanás de um Deus, para mostrar a envergadura do nosso inimigo. Primeiro, o compara a um Deus. Segundo, desse século, de toda a era adâmica, é o Deus dessa terra. Ele está dizendo, é a maior força maligna, a suprema, a absoluta, Satanás. Deus, um homem que, um ser que rege, domina e escraviza toda a nação, toda a terra, deste século, desse tempo caído, desde Adão, ele é o Deus. É com esse que você trava a luta. O que tem esse Deus desse século? Esse Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? As almas perdidas, os ímpios, seu pai, sua mãe, vizinho, o drogado, o bêbado, o presidiário. Ele cegou para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então ele está dizendo que o diabo não só as domina e as vai mandar para o inferno, mas que o diabo também trabalha para elas não verem, não receberem o evangelho de Cristo, o qual cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás fecha o coração do teu pai, fecha o coração da tua mãe, fecha o coração dos seus vizinhos. Satanás os cega, Satanás os cauteriza, Satanás atua poderosamente para eles não aceitarem o evangelho. Por isso o evangelho que você prega, tão claro, simples, benéfico, tão maravilhoso, consegue ser rejeitado por eles. Por quê? Por causa da depravação humana. Depois, porque Satanás trabalha para cegar o entendimento, para impedir com que eles se convertam, para impedir com que eles aceitem, recebam, para impedir com que eles submetam ao evangelho. Então, se eu sei disso, o texto me ensina o quê? Mais uma vez, batalha espiritual, guerra espiritual. O Deus desse século está por trás da dureza do teu pai, da tua mãe, dos teus amigos de escola, da impiedade humana. O Deus desse século cegou para não se converterem. É isso que ele faz, cegou-a. Exerce alta influência sobre elas. Está vendo o que compreende evangelizar? O que se entende que o evangelismo é? Você vai lutar com o Deus desse século. Você vai lutar com o príncipe das potestades do ar. Você vai lutar com hostes malignas que não resistirão tanto. Milagres ocorrerem na sua vida, prosperidade, curas na sua vida, portas se abrirem, ministérios serem te dados. Não resistirá tanto como resistirá a alma se converterem através de você.
Porque Ele pode fazer com que você enriqueça, seja popular e seja beneficiado com todos os dons. Contudo, Ele jamais deixará que um só seja salvo. O prêmio dele não é enfermá-los, o prêmio dele não é empobrecê-los, o prêmio dele não é machucá-los, o prêmio dele é enviá-los pro inferno. E Ele cegou. Então, antes de eu entrar num campo missionário, num evangelismo pessoal, coletivo, casa em casa, qualquer que seja o meu modelo, o meu desejo de evangelismo, eu tenho que ter em mente que eu estarei travando uma batalha espiritual. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E terceiro princípio que precisamos aprender: o evangelismo consiste em uma obra sobrenatural. O evangelismo é uma obra sobrenatural. Romanos 3, no versículo 10. Pode anotar aí. Romanos 3, 10. Diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. 16, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vai ter mais 3 referências, mas eu quero começar nessa. E eu vou te dizer por que abrimos em Romanos e lemos esse texto. A obra do evangelismo é uma coisa muito séria e muito profunda. Porque evangelizar compreende salvar, compreende resgatar, compreende transformar pecadores. Você evangeliza com o propósito de conversão. Correto? Mas você precisa entender que essa obra, a obra da conversão, a obra da salvação e a obra do evangelismo é executada através do sobrenatural. É só o Espírito Santo que traz as almas. É o Espírito Santo que as converte, que as convence, que as trai. Então, essa obra do evangelismo é uma obra sobrenatural. Por quê? Porque só o sobrenatural pode trazer pecadores a Cristo. Só o sobrenatural pode trazer ímpios à conversão. Só o sobrenatural pode fazer uma prostituta, drogado, assassino, um louco, um bandido, um perverso deixar tudo e se converter. Por que só o sobrenatural? Vamos ver. Porque há um tema que o calvinismo estuda, e é um dos 5 pontos de Calvino, que se chama depravação total. Ou seja, o homem depois da queda se corrompeu de tal forma que a corrupção levou ele quebrar as leis de Deus, correr de Deus, odiar a Deus e não aceitar. E por si só, por essa depravação, não conseguir ir até Deus. E de certa forma, eu acredito nisso. E aqui está dizendo, os textos que ele usa, como está escrito, não há um justo sequer. Está falando dos ímpios. Nenhum, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos os ímpios se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles está cheia de maldição e amargura, seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor diante de seus olhos. Essa é a descrição do ímpio. Esse é o retrato do homem caído. Ele é perverso, ele é mau, ele não pode vir a Cristo. Exatamente por causa dessa condição. O que levou ele a essa condição de depravação? O pecado. Vamos ver em outro texto, para você ver. Não precisa abrir, eu abro rapidinho. Por exemplo, em Efésios 2,
vai dizer um pouco também. Nos quais andaste, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós outrora andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, está dizendo aqui, Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos, estando nós mortos em ofensas, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, éramos filhos da ira. Isso está falando, éramos. Antes da conversão éramos o quê? Ímpios. Então olha a natureza do ímpio. O ímpio está morto espiritualmente, morto no seu delito. O ímpio anda segundo a inclinação da carne, faz a vontade e os pensamentos da carne. O ímpio é filho da ira. Outro texto, coloca aí Romanos 5, diz a mesma coisa. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está vendo a condição do ímpio? Então, eles usam isso, depravação total, corrupção, declínio, inimizade contra Deus, distanciação. Então o homem é corrupto, o ímpio. Você está entendendo agora? O teu pai, ele é esse homem que eu falei. Tua mãe, essa mulher. Teus vizinhos, são essas pessoas. São inimigos de Deus, depravados, corruptos, cegos, cauterizados, réprobos, não são justos, não entendem, não buscam, se extraviaram, se fizeram inúteis, não fazem o bem, a garganta o sepulcro, engano, veneno de víbora nos lábios, cheios de maldição na boca, pés velozes para o mal, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o estado dessas pessoas. Por que que o evangelismo compreende uma obra sobrenatural? Como é que pessoas neste nível de corrupção virão para Cristo com persuasão humana? Com convite para vir numa igreja? Com um folheto mal escrito por alguém que não tem vida de oração? Por um entretenimento gospel, uma festa gospel, por um bando de adolescentes que nunca orou mais de 1 hora, que não tem cultura bíblica, que colocam camisas com camisas coloridas e vão a cidadezinhas ou vão a excursões missionárias pregarem para almas depravadas e corruptas, que não sabem o quanto valem e que nem compreendem a guerra espiritual que travarão. Você acha que vão ganhar? Como que pessoas neste nível de corrupção podem se converter por oratória, por convites? Não, só o sobrenatural pode, o poder e a influência do Espírito Santo. E por que eu abri que intelecto, manipulação, que psicologia, boa vontade, folheto ou qualquer método humano não pode trazer um pecador? Por causa da depravação total, por causa da corrupção e a inimizade que eles têm para Deus. Não podem ir a Deus por conta de artifício humano. Quem pode convencê-los? João capítulo 16, coloca João 16, versículos 7 e 11. Só o Espírito Santo. Quem pode convencê-los? O Espírito. João 16, versículos 7 a 11. O Consolador. Como você prova isso? Vamos ler. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Presta atenção, olha o que ele diz aqui: a obra do evangelismo, da salvação, da conversão, é uma obra sobrenatural. E antes de você cumprir o ID, antes de você ir individual, coletivo, nacional, internacional, missões, você deve entender que sem o sobrenatural você não vai ganhar um pecador para Cristo. Você tem que entender que a corrupção é tamanha que nossos artifícios humanos não os trarão para Cristo. Quem pode trazer um pecador para Cristo? Só o Espírito Santo de Deus, só o sobrenatural. E o sobrenatural é refletido em quem? No Espírito Santo. E ele mesmo disse, quando o Consolador vier, convencerá o mundo. Quem é o mundo? O que está incutido, inserido no mundo? Os ímpios, os depravados, os perdidos, os hereges, os ateus, os malditos, os pobres, os detentos, os enfermos, os doentes, os céticos, os incrédulos, os deploráveis. Esses degradados, esses iníquos, esses sujos, adúlteros, profanos, esses condenados ao inferno, esses que estão debaixo da violenta ira de Deus, esses que ninguém pode mudar a sua maneira de pensar, esses só se converterão pelo Espírito Santo. Ele está dizendo, quando ele vier, convencerá os ímpios, os pecadores do pecado. Ele vai fazer a obra da conversão. Ele vai operar no seu evangelismo. Ele tem que acompanhar a sua pregação individual ou coletiva. Ele tem que revestir você, porque ele, a divindade, o poder sobrenatural manifestado através do Espírito Santo, é que convence do pecado. O que é convencer do pecado? É converter aquele que você vai evangelizar. E você, se você não tiver em mente isso, você pensa, se eu falar Jesus te ama, ele vai converter. Se eu fazer a oração do pecador, ele vai converter. Se eu dar um folheto, ele vai converter. Se eu fizer um convite, ele vai converter. Se eu, sei lá, fazer qualquer coisa, é simples a conversão. Ele está dizendo não. O homem é inimigo de Deus, é um extremo depravado, e nada o trará, nada o fará converter, nada o ganhará, a não ser o sobrenatural, na pessoa do Espírito Santo. Entendeu? E antes de você evangelizar, você tem que saber isso. Pastor, então por que eu trago um monte de gente para a igreja? Trago, batizo, face, pá, pum, tá. Por quê? Eu não sou um homem de oração, tão santo, não uso tanto artifício bíblico, e dá certo. Claro que elas vão, mas quem te disse que elas estão convertidas? Quem te disse que elas são convertidas? Batizar não significa conversão. Vir a um culto não significa conversão. Atender um apelo não significa conversão. Se o Espírito Santo não a convenceu do pecado, se o sobrenatural não moveu naquela pessoa através da sua pregação, ela não se converteu. Ela apenas se uniu a uma congregação. Sabe o que é o resultado? Procura daqui 2 anos por elas. Estão desviadas, deixaram a comunidade, ou estão em total profanação dentro do corpo de Cristo. Estão fornicando, adulterando, se embriagando, ou ora cai e ora levanta. O que significa? O Espírito nunca as convenceu. Elas nunca foram salvas, elas nunca foram ganhas, elas nunca foram de fato evangelizadas, porque o evangelismo consiste na demonstração do poder. O evangelho não é palavras, é virtude. E se eu evangelizar sem saber que é uma obra sobrenatural, eu farei cristãos carnais, uma igreja carnal, e eu não farei conversos para a igreja do Deus vivo. Porque eu tenho que entender
que a obra a ser feita na corrupção humana, só o Espírito Santo. E ele está dizendo, quando ele vier, não é homem que vai vir, não é retórica que vai operar. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, só ele convencerá o homem, tirará o macumbeiro da idolatria, da luxúria, a prostituta daquele ganho ilícito, tirará o bêbado do álcool, fará o maligno, o rancoroso, o ressentido perdoar, o imoral, o indecente, o sensual ser santificado, deixar práticas, hábitos, regenerar, nascer de novo, deixar o mundo, esse sistema, e agregar um novo mundo, um novo sistema, um novo reino. Só o Espírito Santo faz isso. E talvez você não tenha êxito no evangelismo, na missão coletiva ou individual, porque você não entende que é uma obra que não pode ser manipulada ou simulada, e que não compete a nós. Somos apenas os instrumentos, mas é o Espírito que opera em nós que vai convertê-los. E rapidamente, você vai escrever em 3 linhas: do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou explicar os 3, o que o Espírito Santo faz: pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo convencerá primeiro do pecado. O que é isso? Ele diz aqui, quando ele vier, convencerá o mundo, o ímpio, o condenado, do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro, do pecado. Como é que uma pessoa se converte? E conversão significa o quê? Conversão significa salvação. Conversão significa mudança. Conversão significa uma nova vida. Mas quem precisa de uma nova vida se não julga que tem uma vida ruim? Quem precisa mudar se julga que está bem? E quem precisa de salvação se não julga que está perdido? Logo, as pessoas não vão buscar a salvação, pois elas não se julgam perdidas. Não vão mudar de vida, se julgam bem, e se julgam estar num momento bom. Então não vai haver conversão. Não vai haver interesse algum por Cristo. Mas quando ele vier, o sobrenatural, a ação do Espírito, convencerá essas pessoas do pecado. Como assim? Trará convicção do pecado sobre elas, mostrará para elas que elas estão perdidas, que elas são depravadas, que elas são adúlteras, que elas merecem um inferno. Lembra de Isaías? Tranquilo, vivendo ali, numa tranquilidade, andando para lá e para cá. Quando ele teve a visão da glória de Deus, o sobrenatural, ele diz: ai de mim, que estou perecendo. Ai de mim, eu estou perdido, sou um homem de impuros lábios. Primeiro, teve consciência da sua condição, perdido, não há chance para mim. Segundo, condição da sua vida moral, da sua vida espiritual. Eu sou um homem de lábios impuros, um profano, um depravado. Só que Isaías nunca tinha pensado e se atentado para isso, porque nunca tinha tido um contato com o sobrenatural. Quando teve, ele teve essa consciência. A mesma coisa, quando o Espírito Santo opera numa pessoa, ela olha para ela, por mais finanças, títulos, nome, prazeres que ela tem, ela diz: sem Deus eu estou perdido. Convicção do pecado. Eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um depravado, eu tenho pecados. Essa pessoa se sente repugnante, se sente asquerosa, porque o Espírito a convenceu da sua depravação, convenceu-a do seu declínio, convenceu-a. E quem tem a consciência que está perdida, quem tem consciência que é uma pessoa depravada, vai recorrer, por influência do Espírito, a conversão. Segundo, da justiça. Convencerá do pecado, da justiça. Porque eu vou para o Pai. Se ele vai para o Pai, ele está trocando com Jesus. Jesus o quê? Era o modelo de justiça que os discípulos seguiam. Como é que veste, como é que fala,
conduta, padrão, perfil. Mas como Jesus foi, o modelo desapareceu. Teve que vir outro. Vai vir outro, por isso que ele diz outro consolador. Se ele diz, você reparou que o texto diz? Que vai vir outro consolador. Se é o outro, quer dizer que Jesus era o primeiro. Eu sou já um consolador. Agora vai vir outro. Então o Espírito Santo vai fazer a mesma obra que Jesus fez na terra. Vai dar continuidade. Então ele vai da justiça. Convencer da justiça, porque eu não vou estar mais aqui. O reto padrão que eu andava, a reta justiça que eu aplicava, ele convencerá. O que significa? Levará o converso a um novo padrão de conduta. Levará ele a aplicar a justiça de Deus. Levará ele a andar de conformidade com o novo reino. Convencerá, conformará o ímpio a deixar o sistema mundano, corrupto e caído, e a viver o novo sistema, o reino justo, íntegro, reto. Então essa pessoa será conformada, convencerá da justiça, justificará essa pessoa, tornará justa diante de Deus, internamente e externa nos seus hábitos. E essa justificação vai produzir, depois da justificação, o Espírito Santo vai produzir santificação. Então essa pessoa será separada. É o Espírito então que justifica, que convence da justiça, um novo padrão a ser vivido, e a santifica. É o Espírito Santo. E um salvo sem ser justificado não é salvo, não é convertido. Um convertido sem santificação não é convertido. E um convertido sem aplicar a justiça cristã, a justiça de Deus na sua vida, também não é convertido. E quem faz ele andar em justiça? Quem o convence da justiça? Quem o justifica? Quem o santifica? Quem dá a ele um novo padrão de vida, hábitos, ações, mente, pensamentos e coração? Quem faz essa obra? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Terceiro, do juízo. Convencerá o juízo. Por acaso algum ímpio está preocupado com a ira vindoura? Está preocupado com o futuro? Algum ímpio acredita que vai prestar conta a Deus? Algum ímpio acredita que vai ter alguma coisa depois dessa terra? Convencerá do juízo. Convencerá do julgamento. Sabe o que significa? O Espírito Santo vai tocar na vida do ímpio de tal modo que vai fazer o ímpio sentir, pensar e esperar o dia do julgamento. Convencerá do juízo, colocará no coração do ímpio: você um dia vai prestar conta a Deus pelas suas obras. O Espírito convence o homem, o ímpio, que há um Deus todo-poderoso no céu, um Deus que rege todas as coisas, um Deus que domina sobre tudo, sobre todos, e a esse Deus prestaremos conta. Então o Espírito amedronta esse ímpio, o Espírito convence esse ímpio, constrange essa pessoa, o Espírito coloca uma convicção nela, que um dia ela terá que prestar contas diante do trono de Cristo. E o que isso faz? Leva ela a buscar misericórdia e graça, leva ela a se arrepender, leva ela a buscar o perdão de Deus pelas suas más obras, porque o Espírito está convencendo. Você comparecerá diante do tribunal de Cristo, você prestará conta da sua vida ímpia, você está sob júdice. Cuidado, o Espírito Santo faz isso. E quando uma pessoa tem convicção, é convencida do pecado, da justiça e do juízo, ela se converte. Quem faz isso? Só o sobrenatural, o Espírito Santo. E sem isso, o seu evangelismo não passa de uma colônia de férias,
não passa de uma satisfação do ego, ou de uma obediência respaldada em usar, uma obediência sem qualquer fundamento, que não resulta em nada, e que Deus não vai transmitir qualquer mérito para você. Tenho que saber disso. Antes de ir, ninguém foi ainda, estamos no ID. Sabemos que temos que ir, sabemos que é uma ordem e temos que fazer. Mas antes, porque já fazemos, ou você que ainda nunca fez, está me vendo aqui, pensa em fazer, deve fazer, está trabalhando para fazer. Por que não temos êxito? O que temos que fazer para ter êxito? Saber o valor de uma alma, quanto vale uma alma. Saber que é uma guerra espiritual. As almas estão sob a custódia de Satanás. E terceiro, saber que é uma obra sobrenatural, por causa da depravação do homem. E sem o poder do Espírito Santo, nós não ganharemos almas. Quarto, oração. Coloque aí. Oração. E na frente coloque Colossenses capítulo 4. Oração. Colossenses 4, versículo 2 ao 4. O que está escrito? Eu vou ler. Paulo dizendo para os colossenses: perseverai na oração, vigiando ou velando com ações de graça. Suplicai, orai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Até aí. Quer ganhar almas? Quer ser um grande ganhador de almas? Quer ser um grande missionário? Quer ver sua família convertida? Avós, tios, primos, vizinhos, colega de escola, de trabalho, mendigos, andarilhos, presidiários? Quer fazer evangelismos pessoais, coletivos, longe ou perto? Quer ser um ganhador de almas? Quer ganhar almas? Aprenda a ser um homem de oração. Sem oração você jamais ganhará almas. Eu estou aqui na sua frente, você está me vendo. Eu sou pastor dessa igreja. E quem conhece a minha história sabe que eu sempre fui um evangelista e ganhei várias almas. E eu nunca fui uma pessoa bem instruída, uma pessoa de família, uma pessoa com muita condição. Mas sempre fui um homem de oração. E o êxito do ganho das almas, que hoje são pastores, obreiros, presbíteros dessa igreja, eu devo à vida de oração. Quantas almas eu ganhei por causa da oração, da intercessão, do clamor, pedindo que portas se abrissem, pedindo que Deus convencesse do pecado, pedindo que as forças do inferno caíssem, pedindo que aquela mente se abrisse para o evangelho. Quantos não foram frutos de oração? Quantos foram intercessões incessantes, diárias, mensais, anuais, e alguns eu oro até hoje para a sua conversão. Sem oração não há conversão, sem oração não há evangelismo, sem oração não há missões, sem oração não há libertação da depravação, libertação do inferno, libertação do pecado para a conversão. Oração. E por que eu abordei o tópico da oração? Preste muita atenção. Por que eu coloquei a oração? Primeiro, não ganhamos almas sem saber o valor que elas têm e sem ter um profundo amor por elas. A Bíblia diz: Jesus, movido de íntima compaixão, alimentou a multidão.
Jesus, movido de íntima compaixão, curou o enfermo. Jesus, movido de íntima compaixão, recebeu o filho pródigo, o abraçou e o beijou. Jesus, motivado pelo amor, pela paixão que tinha pelas ovelhas, deixou as 99 e caminhou e foi, desceu, despojou da sua glória, se fazendo carne, servo imortal, e absorveu o nosso pecado, sofrendo a violenta ira de Deus na cruz, morrendo, sendo esmagado. Por que ele fez o tal? Amor. O valor que ele dava para uma alma. O que a oração faz? Dá-me amor pelas almas. Dá-me paixão pelas almas. Mostra-me o valor que o carpinteiro, o açougueiro, o vigia, bêbado, indigente, o micróbio tem para o Senhor. Dá-me o valor dessa alma. Segundo, a oração. Nossa luta não contra carne ou sangue. A oração, o evangelismo compreende batalha espiritual. E Paulo vai escrever: as armas da nossa milícia não são carnais e poderosas em Deus. A oração é um instrumento de combate na esfera espiritual. É através de oração que eu combato as forças que oprimem as almas às quais eu quero ganhar. A oração me faz dar amor por elas e mostra o valor que elas têm. A oração é a ferramenta de combate contra as hostes que as aprisionam. A oração é o mecanismo que aciona o Espírito Santo. A obra do evangelismo é feita sobrenatural. Como o sobrenatural alcança aquelas pessoas? Sem ninguém fazer nada. O Espírito Santo vaga, desvairado, à deriva. É Ele que convence, é Ele que traz o pecador. Como? Em resposta à tua oração, o Espírito Santo age. A graça alcança a pessoa. O sobrenatural abre-lhe os olhos, desata-lhes as cadeias, abre-lhes os cativeiros, e elas são livres. Elas são convencidas pelo Espírito Santo em resposta à sua oração. Olha aí como que a oração é importante. Sem oração você não vai amá-las. Sem oração você não vai saber o valor que elas têm. Sem oração você não vai combater as hostes que as prendem. Sem a oração você não vai fazer com que o sobrenatural mova sobre elas. E sem oração você não vai fazer mais o quê? O que Paulo está dizendo? Perseverai na oração, suplicar ao mesmo tempo, para que também nos abra, para que Deus nos abra uma porta a fim de falar a palavra. Que ensinamento ele está dando para Colossenses? Paulo era um grande evangelista, um grande missionário, ok? Ele também não tinha ido. Paulo primeiro estava aprendendo o quanto valia uma alma, a guerra espiritual que se trata o ganho de uma, o poder sobre-humano que tira a corrupção dele e a convence. E segundo, ele estava orando para que uma porta se abrisse. Você quer evangelizar? Quem? Aonde? Como? Quem, aonde e como? Eu quero evangelizar o meu apartamento. Eu não fui ainda. Quero evangelizar a escola. Eu quero evangelizar a minha rua. Eu quero entrar num país, na janela 1040. Fazer uma missão ribeirinha. Eu quero ganhar meu pai. Eu quero falar na minha classe. Eu quero evangelizar a professora. Eu quero evangelizar o porteiro, o irmão, o indigente. Mas eu não sei como. Aí o que a gente faz? Vai de qualquer jeito, sem estratégia, sem plano, sem o terreno preparado. Resultado? Não há eficácia. Paulo tinha uma meta, talvez Atenas, Éfeso, Roma, talvez o carcereiro de Filipos, talvez um de perto, um de longe. E Paulo estava aprendendo tudo isso, mas não tinha ido. Aí antes de ir, eu tenho tal meta, mas primeiro eu vou orar para que Deus me abra uma porta para eu pregar lá, para eu falar com essa pessoa. O que é abrir uma porta? Eu vou orar para que Deus me dê um meio de falar aquela pessoa. Vou orar para que Deus prepare uma oportunidade
para eu pregar para aquela pessoa. Eu vou orar para que Deus abra o coração daquela pessoa e ela se proponha a ouvir e ela se renda quando eu pregar. Eu vou orar por uma porta, uma possibilidade, uma chance. Eu vou orar para que uma oportunidade me seja dada para eu pregar. Eu vou orar para que Deus abra uma porta na janela 1040. Eu vou orar para que Deus use os nativos com o governo e a nossa entrada seja legal. Eu vou orar para que Deus abra o coração da diretora e ela permita semanalmente eu ensinar na escola. Eu vou orar para aquela família que não me dá chance e eu tenho só momentos sociais com ela, me pergunte ao respeito do Evangelho e crie-se um clima na república, na família, na repartição profissional, crie-se um clima propício para o Evangelho ser pregado. É isso que Paulo está dizendo, não sair à deriva. Então a mesma coisa. Talvez você está dando socos no ar, sem planejamento, sem propósito. Então em oração você vai construir o evangelismo. Sem oração você não vai ganhá-las. Então você vai orar poderosamente para ter amor por elas e para saber o quanto elas valem. Você vai orar poderosamente e vai travar batalhas épicas contra as hostes que estão sobre ela ou sobre eles, aos quais você precisa e deve ganhar. Você vai orar para que o Espírito as convença e o sobrenatural, e não o seu intelecto, força, grito, berros, pressão, as convença, mas Ele as convence e as traga para Cristo. E quarto, você vai orar para uma maneira, um método, uma oportunidade se conformar, se consumar para você pregar. É o que Paulo está dizendo. Entendeu? Você já viu quando você quer falar com uma pessoa e não tem uma oportunidade? Vou pegar o exemplo mais simples. Você está ali, você quer falar, mas a pessoa não dá abertura. Então em espírito, Senhor, prepara uma oportunidade para eu pregar. Essa visita não consiste em profissional, social, público. Deus, eu preciso pregar a ela, mas ela não me dá abertura, ela é fechada, ela é resistente. E você orando em espírito, de repente a pessoa solta alguma coisa. Ou a pessoa se abre, então, fala um pouco da tua fé. Você, eu não posso crer nessa frase. Como é que é? Eu queria saber um pouco da sua fé. Porta aberta. Você está num ambiente, a mesma coisa. Eu preciso falar a esse patrão, a esse funcionário. Eu preciso falar numa convenção, numa confraternização profissional na minha empresa. Meu Deus, me abra uma porta para que eu pregue. E assim missões, evangelismos, abra uma porta, uma maneira, estratégia, recursos, situações para eu entrar e pregar o Evangelho. Em oração você faz isso. E segundo o que Paulo está ensinando aqui, ele está orando para que a porta seja aberta e para que eu manifeste como devo fazer, ou como devo falar. Na sua tradução, revista corrigida, como que está o versículo 4? Lê alguém para mim aí. Rápido. Para que eu manifeste como me convém falar. Tá. Para que eu manifeste como me convém falar. Está nessa tradução. Então Paulo estava orando para a porta, a maneira, a oportunidade ser preparada. É como Paulo estivesse orando assim: Senhor, as presas estão vindo. Monta uma arapuca para mim, Deus. Uma armadilha. Para quando eles entram, eu fisgá-los. A maneira de eu pegá-los. Entrar, a porta, o método para eu evangelizar. Segundo, e também, Deus, para que eu manifeste como devo falar. Olha só. Também orava. Às vezes a porta abre. Você não sabe o que falar, como falar, o que levar, que sermão preparar, que texto discorrer, como abordar a pessoa, como se pronunciar. Olha só quem está orando para isso, hein? Eu li esse versículo, peraí. Ele está orando para a porta abrir, eu até entendo. Agora ele está orando para Deus ensinar como ele deve falar. Eu acho que ele não sabia falar, ele não devia saber pregar esse homem, né? O apóstolo Paulo.
Aí quando eu li assim, eu não sei se eu animo ou se desanimo, porque se Paulo estava orando para Deus ensinar como ele devia falar, imagina nós, essas bestas. Imagina. Tem uma pessoa espiando lá fora. Luiz, vai lá ver quem é. Fechou a porta. Sabedoria. Na verdade, o que Paulo está dizendo? Orando para saber como convém. Me dê sabedoria, graça. Coloque o poder do Espírito Santo nos meus lábios, me dê simpatia, me dê autoridade, me dê destreza, habilidade, me dá conceitos cristãos para ser aplicados nessa hora. Senhor, eu orei tanto para a porta se abrir, para o projeto ser aprovado, para entrar naquela nação, para entrar naquela firma. Agora eu preciso de autoridade para falar, agora eu preciso de conteúdo, eu preciso de graça. Me dê habilidade, traquejo, perspicácia, me dê discernimento para falar. É como se Paulo está dizendo, a porta pode abrir uma vez só, eu posso ter uma única oportunidade, uma só, de falar com aquele parlamentar, com aquele presidiário, com aquela instituição, naquela escola, naquela palestra, naquele contingente, uma só. Então Deus, não me deixe desperdiçar essa oportunidade. É isso que Paulo estava dizendo. E como ele fazia? No mesmo tempo, modo que fica difícil, que parece profundo, já se torna fácil. Sabe por quê? Por causa da oração. Como assim? Aquilo que parece uma tarefa tão difícil, a porta se abrir, né? Eu saber como falar, nossa, que tarefa. Saber o valor delas, amá-las, resistir às forças espirituais, convencê-las do pecado pelo Espírito Santo. Isso parece tarefa tão difícil, né? Mas quando se coloca que através da oração que nós conseguimos isso, a tarefa fica fácil. Por quê? Porque a oração entende que eu transfiro a minha responsabilidade para outrem. A oração não compreende que eu farei com a minha força, senão não necessitaria orar. A oração significa eu estou acionando um ser infinitamente superior a mim, para que ele trabalhe em favor do meu pedido. Isso é a oração. Então a oração é a transferência de responsabilidade. A oração é atuar em acordo com o Senhor, e Ele repreenderá as forças do inferno, Ele convencerá o pecador, Ele produzirá amor no seu coração, Ele abrirá essa porta de forma sobrenatural, e Ele falará pela sua boca. Então, não é coisa tão impossível assim. Então aprenda a orar. Domine a oração. E eu vou ler algo aqui muito interessante para você. E vou repetir. Quer ser ganhador de almas? Muitas pessoas, queridos, olhe para mim. Eu vejo discípulos meus, eu vejo os membros da minha igreja, eu vejo membros de outras igrejas, eu vejo evangelistas, eu vejo ministérios de evangelização. A maioria deles são um fracasso. Não se obtém o resultado, não são frutíferos. E o que é o fruto? Não é a realização, o investimento que ele custa. O fruto é pecadores se convertendo. E sabe por que não? Porque há fracasso na vida dessas pessoas, ou de congregações inteiras, porque eles não cultivam a vida de oração, não são fervorosos, poderosos na oração, não intercedem dia e noite em favor de pecadores. Não há outra estratégia melhor que a oração. Não há método, não há qualquer artifício. Pode se gastar com televisão, rádio, mídia, material didático, não terá o efeito que um homem de joelhos produz. Olha o que eu vou ler aqui, ó. Veja na
prefácio desse livro. Visitei o sermão na Nova Inglaterra, onde Jonathan Edwards pegou o famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Edwards segurava o manuscrito tão perto dos olhos que os ouvintes não podiam ver o rosto. Porém, com a continuação da leitura, o grande auditório ficou abalado. Um homem correu à frente clamando: Senhor Edwards, tenha compaixão. Outros se agarraram aos bancos pensando que iam cair no inferno. Vi as colunas que eles abraçaram para se firmar, pensando que o juízo final havia chegado. Esse sermão foi pregado há 200 anos e até hoje ele é comentado como um dos mais poderosos de todos os tempos. Qual que foi o efeito? O poder daquele sermão não cessa de operar no mundo inteiro, mas convém saber algo que a história geralmente não conta. Imediatamente antes desse sermão, por 3 dias, Edwards não se alimentara. Durante 3 noites não dormira. Rogara a Deus sem cessar: dá-me a Nova Inglaterra. Ao se levantar da oração, dirigindo-se para o púlpito, alguém disse que o semblante dele quem fitara por algum tempo o rosto de Deus. Antes dele abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção já havia caído sobre o auditório. Oração. Depois ele vai dizer aqui: todos os grandes ganhadores de alma. No que consiste a aula? Evangelismo, ganhar almas, pregação. Todos os grandes ganhadores de almas através dos séculos foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço como homens de oração quase todos os pregadores de êxito da geração atual, tanto como os da geração passada, e sei que igualmente foram homens que oravam intensamente. Se você não aprender esse tópico, algumas virão pela misericórdia de Deus, e não virão por causa de você, não virão através de você, virão pela misericórdia. Está aqui. Dá almas. Sem almas eu não posso viver. Você vai ver David Brainerd, você vai ver Zinzerdorf, você vai ver John Knox, você vai ver Hudson Taylor, você vai ver John Hyde, você vai ver Dave Livingstone, os maiores ganhadores de almas que já existiram depois dos apóstolos. Você vai ver Moody. Eram homens que oravam horas a fio pedindo almas. Senhor, atrai almas para o Salvador. Dá-me almas, senão eu vou morrer. Almas, eu preciso. E ficavam dias e dias e noites em jejuns e orações, clamando por cidades, por bairros, por famílias, por repartições, clamando por ímpios, clamando, até que o Espírito despertava aqueles povos, aquelas pessoas, e elas se convertiam mediante o sermão público e a vida de oração. E Paulo sabia bem disso, estava orando. E a oração compreende toda a aula. O amor pelas almas, o valor que ela tem, a batalha espiritual, o poder que convence do pecado e a maneira de falar, tanto como a porta que vai ser aberta. Quantos estão entendendo? Diz amém. Assim que se ganha almas, assim que leva almas ao Salvador. E nós precisamos ter isso, compreender, é mandamento. Cada pessoa que está sentada aqui e me vê tem essa ordem, esse dever: pregar o Evangelho para que elas sejam salvas. É um dever, você deve sair da sua passividade e pregar. Mas antes de ir, aprenda isso, saiba o valor que ela tem. Jesus deu tudo de melhor que ele tinha no céu, a sua própria vida, por um só miserável pecador. A luta espiritual é terrível por uma só alma, pelo mesmo miserável. Essa obra não é feita por artifícios humanos. Só o Espírito Santo pode trazê-los a Cristo. E terceira, a oração realiza todos os tópicos e abre a porta, a maneira de você falar,
como abre a porta, a oportunidade de você falar, como também te dá a condição de falar. É nisto que consiste a aula desse sábado, e nós daremos continuação a essa aula, parte 2, na próxima aula. Vamos ficar de pé.